Bom, então eu vou começar respondendo como o João, um pouquinho da minha história, minhas participações na TV. Eu comecei a fazer teatro profissionalmente com 16 anos, em 1972, hoje eu estou com 58, uma peça infantil chamada A Turma da Mônica contra o Capitão Feio. Essa peça era no Teatro Aquários. Em dezembro, no final do ano, uma versão do Homem de La Mancha, com Paulo Tram, Bibi Ferreira, foi fazer uma temporada popular no Teatro Aquários e contrataram alguns figurantes para ir para o Rio de Janeiro estrear o Teatro Manchete em 1973. Eu fiz o teste, passei, fui para o Rio. No Rio, entrou o Grande Otelo para fazer o Sancho Panza. E eu sou de uma cidade sul de Minas chamada Cambuquira. E meu pai era hoteleiro lá, o Grande Otelo fez muitos shows no hotel do meu pai, então a gente tinha uma amizade familiar. Em 73 fizemos uma temporada, e em 74 voltamos para fazer uma temporada de janeiro e fevereiro, uma temporada de verão. E quando eu cheguei, o Otelo falou: João, tem uma novela na Rede Globo sendo escalada, que só falta um personagem que é a tua cara, e eu vou te levar amanhã para fazer um teste. E a novela chamava-se Super Manuela, com Paulo José, Marília Pêra. E eu fiz o teste, passei e peguei o segundo papel da novela, que era o antagonista do Paulo José. E aí quando você faz TV Globo, todas as portas se abrem. Aí depois fui para Tupi, depois trabalhei no SBT, trabalhei na Band, voltei para a Globo em 85, fiquei 10 anos na Globo, de 85 até 96. Em 96 voltei para São Paulo e paralelamente a isso fazia peças de teatro, filmes, até que em 2003, o Miguel Filiage me chamou para abrir um fórum sobre recursos humanos de uma revista chamada Gestão RH, cujo tema era liderança, e ele pensou no Gandhi como grande líder do século XX, e já estava querendo trabalhar comigo, porque ele tinha me visto no Diário de um Mago, onde eu fazia o Paulo Coelho, então ele me chamou para fazer o Gandhi. Então desde 2003 que eu faço o Gandhi, antigamente chamava-se Gandhi um líder servidor, agora chama-se Gandhi e a ética inspiradora, porque a gente percebeu que a liderança servidora às vezes limita um pouco, e a ética abrange mais, a ética inclui. Então nós estamos fazendo isso. Então desde 72 eu faço teatro, cinema, televisão, e estou muito feliz com essa carreira. Me formei em jornalismo também, cheguei a trabalhar alguns meses como jornalista, mas a minha coisa é com a voz, é falar com a voz, é expressar com o meu corpo. Então eu agora estou focado no teatro, na televisão, estou fazendo uma participação agora numa novela chamada Chiquititas, uma participação especial, e continuo fazendo alguns filmes e estou gandeando por aí pelo Brasil, estou fazendo muito em empresas, hospitais, universidades, colégios do ensino médio. Estou em cartaz no Teatro Curti Escobar todos os domingos, até o último domingo de novembro, às 17h45. E assim, essa vida está assim, desde 72 na estrada. Bom, tem uma lenda no mundo teatral que dizem que são os personagens que escolhem os atores, que eles vão ser feitos. Então, se isso for verdade, a minha alegria e a responsabilidade da voz, emprestar meu corpo, minha sensibilidade por uma pessoa como Gandhi, que passou aqui na Terra, que deixou tanta coisa para a gente refletir, é muito grande. Mas quando o Miguel me chamou, eu conhecia, tinha visto o filme, sabia da importância do Gandhi na história da humanidade, mas não tinha um conhecimento muito profundo. Aí fui começar a estudar o hinduísmo, fui começar a ler todos os livros que eu podia encontrar que falassem sobre ele. No YouTube tem vários trechos, várias entrevistas dele, que antigamente no cinema tinha um cinejornal que passava antes do filme. Então tem várias reportagens com Gandhi, ele falando, então minha pesquisa foi toda nessa. E também aproveitei uma coisa que eu aprendi com uma grande diretora de teatro, chamada Cibele Forjás, que eu sou um homem que vivo em São Paulo, finalzinho do século XX, comecinho do século XXI, urbano. Então o Gandhi que eu faço vai passar por isso, vai passar por São Paulo, vai passar por Cambuquira, vai passar pelo momento que a gente vive no planeta Terra. Então, para não ficar uma coisa falsa, muito longínqua da gente, eu tento dar essa passagem e trazer todos esses elementos que compõem a minha vida atual para o personagem. E é claro que foi uma transformação na minha vida, né? Eu acho que quando eu li o texto pela primeira vez, eu falei: Miguel, a gente está diante de uma coisa inteiramente diferente do que eu fiz até hoje. A gente até brincou, né? Popularmente, nessa história aqui, o buraco é mais embaixo. E eu falei: Miguel, se a gente não tiver um certo comportamento na nossa vida, eu acho que a gente não vai ter credibilidade nenhuma para tocar esse projeto. Ele falou: o que você acha que você tem que fazer? Eu falei: a primeira coisa, eu acho que percebi que a gente tem que parar de mentir socialmente. Ele falou: como assim? Eu falei: não, porque se você mente socialmente, você acha que essa mentira não vai causar dano nenhum na relação humana. Mas é devastadora, porque se eu marco um encontro com você que está me assistindo agora e chego 1h30 atrasado,
Eu moro em São Paulo é muito fácil culpar o trânsito por qualquer atraso. Mas se eu chego atrasado 1h30 e falo, olha, você me desculpa, mas eu dormi até mais tarde, eu me enrolei em outro compromisso, você vai se sentir respeitado. Você fala, pô, esse cara está sendo honesto comigo. E automaticamente, eu não sei o que acontece, mas é tão real isso, parece loucura, né? Acho que dispara um gatilho na mente da outra pessoa que ela não consegue mais mentir para você. Então você começa a criar uma teia de verdade, de transparência. Você fala a verdade, a pessoa responde com verdade. Isso muda completamente a sua relação com a vida, com as pessoas e com o trabalho. E fizemos um pacto que toda pessoa que fosse trabalhar no Gandhi tinha que se comprometer a parar de mentir socialmente e fazer uma outra coisa que é mais difícil ainda, por mais fácil que possa parecer, que é você cumprir o que você promete. Porque quando você promete uma coisa a uma pessoa e cumpre, você leva felicidade para essa pessoa e essa felicidade volta para você. Então a gente fez esses dois pactos. Prometeu uma coisa, faça de tudo para cumprir e não mentir mais socialmente. Olha, nós estamos hoje, 2014, a peça já tem 11 anos. Já passaram umas 7 pessoas na equipe do Gandhi. Atualmente eu estou sozinho, porque chega uma hora que não aguenta. Não aguenta, então, e naturalmente a pessoa sai. E isso causou assim uma revolução muito grande na minha vida. Aconteceram duas coisas muito legais assim que eu atribuo o sucesso do Gandhi, esses dois momentos que eu tomei uma decisão. Eu, em 2004, eu fazia num restaurante chamado Sativa, um restaurante vegetariano, que não existe mais. Não estava indo ninguém no espetáculo. Estava com uma maior dificuldade, eu estava numa loucura de tirar dinheiro em caixa eletrônica para pagar o aluguel do apartamento que eu morava. E o Paulo, que trabalhava na época comigo, falei, Paulo, eu acho que vou parar a temporada, não está vindo ninguém, a grande imprensa não dava a menor colher de chá para a gente. Ele falou, João, não para não, que é teste da turminha lá de cima, para ver se você está realmente, seriamente nesse projeto ou se é só da boca para fora. Fica mais um pouco. Falei, tá bom, então vamos ficar mais uns 2 meses, se não der a gente para e vamos fazer outra coisa. E eu dei aula numa escola na zona leste de São Paulo, chamada Escola Oficina Cultural Raul Seixas. E a diretora da escola me ligou e falou, João, você não quer fazer o Gandhi aqui para os teus ex-alunos e para os novos professores? Eu falei, claro. Ela falou, você sabe, a gente é uma escola pública, a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, imagina, eu vou na faixa aí, vai ser um maior prazer fazer para vocês. Marcamos com sábado, às 16 horas. Na quinta-feira anterior a esse sábado, estou em casa, recebo um telefonema da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, pedindo que eu fosse substituir um professor que ia dar uma aula sobre a importância do teatro na educação no sábado, que ele me indicou. E ia começar às 17 horas essa aula. Eu falei, quantas horas daqui de São Paulo até Santa Bárbara? Ele falou, olha, dá 1h30, 2 horas. Eu falei, olha, eu já tenho um compromisso marcado às 16, no Tatuapé. Vai acabar às 5 da tarde, é claro que eu vou ter que ficar batendo um papo com as pessoas depois do espetáculo. Eu vou conseguir sair de lá umas 7, 7h30 da noite. Não vou conseguir chegar para te atender. Mas, em todo caso, ele falou assim, ó, o cachê é R$ 1.500, eu te dou em dinheiro vivo na hora. Era quanto eu precisava naquela semana para resolver as minhas despesas. Falei, olha, eu já tenho espetáculo agendado, eu vou ligar para a pessoa e ver o que eu consigo fazer. Liguei para a Beth e falei, Beth, está acontecendo isso? E expliquei toda a situação que eu acabei de falar para vocês. A Beth falou, João, fique à vontade, a decisão que você tomar a gente vai concordar com você, mas tem muita gente inscrita já. Eu desliguei o telefone e falei, ó, quer saber, eu estou fazendo uma peça que fala de conduta única, de ética, de compromisso de verdade. Não, eu não vou romper esse compromisso não por causa desses R$ 1.500, deixa, depois eu me viro. Eu liguei para o rapaz e falei, se desculpa. Ele, eu entendo, está muito em cima da hora, tal. Uma próxima oportunidade eu te chamo. Falei, combinado, me chama com uma antecedência de uns 15 dias que dá para a gente se organizar. Ele falou, legal. Me mandei, sábado, fiz o espetáculo lá na Raul Seixas. Quando acaba o espetáculo, se aproxima uma senhora de mim e fala assim, você faz em casa? Eu falo, eu faço, porque tem uma versão de 20 minutos, que é muito curioso, é que me chamam para fazer festa de Natal, de aniversário, e às vezes não querem a peça inteira, que a peça dura 1 hora, mas eu já preparei uma versão de 20 minutos justamente para isso. Falei, olha, eu tenho uma versão de 20 minutos e tem inteira, a senhora quer inteira ou de 20? Falei, eu quero inteira. Falei, mas por quê? Falei, não, aqui é meu aniversário, em vez de eu ganhar presente, eu quero oferecer para minha família, para meus amigos, esse espetáculo eu adorei, foi muito importante eu assistir hoje e tal. Falei, então tá bom. Marcamos, tudo direitinho, fui para lá, fiz o espetáculo, acertei o cachê com ela, claro que é bem menos que os 1.500, mas não tinha nenhum problema. Quando acaba o espetáculo, se aproxima uma pessoa de mim, eu sou míope, quando chegou pertinho de mim era o Luiz G. Luiz G foi um cartunista muito famoso na década de 90 aqui na Folha de São Paulo,
Ele fazia a segunda página da Folha, fazia ilustrada. E nós dividimos casa na época da faculdade. Morava o Luiz G, o Osmar Freitas Júnior, que era da Folha de São Paulo, e o Wagner Carelli, que era do Estadão. E fazia 15 anos que eu não via o Luiz G. Eu falei, Luiz G, o que você está fazendo aqui no Tatuapé? Porque nós todos somos do Brooklyn, da Zona Sul de São Paulo. Ele falou, estou namorando uma menina aqui na rua da Camila, e quando eu soube que era você, queria te ver, que faz tempo que eu não te vejo. Falei, ótimo. Trocamos os telefones. E um parênteses. O Luiz G fez faculdade de arquitetura, ele fez a FAU na USP e era colega de classe do Arrigo Barnabé. E todos os shows do Arrigo Barnabé, o Luiz G que fazia o cenário, as capas de disco, e a gente ficou muito amigo do Arrigo, porque ele frequentava a nossa casa. Isso foi no sábado. Na quarta-feira o Luiz G me liga e falou assim, João, é o seguinte, eu e o Arrigo estamos preparando uma pocket opera para o Sesc Ipiranga sobre o Santos Dumont e queríamos convidar você para fazer o espetáculo. Eu comentei com o Arrigo que te encontrei. Falei, pô, que bacana, mas que personagem que eu vou fazer? Falei, você vai fazer o Santos Dumont. Falei, vocês são loucos, né? O que eu tenho a ver com o Santos Dumont? Não, é um ator canastrão brasileiro que mora na França, que sabe que vai fazer um filme sobre o Santos Dumont, se despenca para cá para concorrer, mas você não vai ter que cantar, é ópera, mas você vai ter que só falar. Falei, tá ótimo. Deu 10 minutos, o cara me liga e fala assim, João, são 25 dias de trabalho, 20 dias de ensaio e 5 espetáculos. Eu falei, mas só 5? Falei, porque cantor de ópera só pode cantar 7, no máximo 7 restas para cada voz. E é o seguinte, eu tenho para você, para esse mês de trabalho, R$8.000. Eu desliguei o telefone e falei, cara, olha só, eu não rompi o meu compromisso, onde eu não ia ganhar nada, deixei de pegar aqueles 1.500 ali, que tá uma banana na minha mão, fui fazer, a Camila estava lá, a Camila me contratou para ir na casa dela, o Luiz G, que nunca imaginar que o Luiz G, lá fazendo um trabalho com a Rio, me chamam, eu ganho em 20 dias o que eu estava... 4 meses de aluguel do que eu precisava, ainda sobra o dinheirinho para as minhas despesas. E a partir daí, o site já começou a lotar. As empresas começaram a me descobrir. A grande imprensa começou a olhar para a gente. E aí o negócio virou. Aí parei e falei, tá vendo? Comporte-se honestamente, cumpriu, faça, não minta, que aí as coisas acontecem. Uma outra coisa também super legal. A Globo ia fazer a minissérie Amazônia, me chamaram para fazer. Queria que eu fizesse o Matador do Chico Mendes. Eu falei, eu não vou fazer o Matador do Chico Mendes, eu não posso. Fazer o Gandhi, à tarde, por exemplo, e à noite na TV Globo, meter uma bala na cabeça do Chico Mendes. Esse cara que me assiste faz, esse jeito é um picareta, ele prega uma coisa, faz outra, porque a televisão imprime muito forte. Vocês sabem melhor do que eu, o que a televisão imprime na cabeça da gente é muito forte. Eu falei, me desculpe, fiz muito bandido em novela, fiz muito vilão em minissérie, mas eu estou tentando limpar meu karma aqui com o Gandhi, então agradeço o convite, não vai faltar oportunidade para a gente trabalhar, mas eu estou entregando, não vou fazer esse personagem. Passa 2 dias, o diretor me liga, o Marco Chetman, que é muito amigo meu, falou assim, João, eu conversei com a Glória Pérez e a gente chegou à conclusão que você tem toda a razão. Ela vai criar um personagem para você na minissérie, você vai ser o fotógrafo do jornal, você vai ser amigo do Chico Mendes. Eu falei, tudo bem, Marquinhos, se eu entrasse em cena, desse um abraço no Chico Mendes, boa noite, só isso, estava bom. Ele falou, não, mas vai ser um personagem bacana, está satisfeito? Eu falei, tô. Aí outra coisa que eu pensei, fui fiel aos meus princípios. Não menti para eles por que eu não queria fazer o personagem. Podia falar, a grana é pouca, eles podiam dobrar o cachê, não tenho tempo, na verdade tinha. Então eu falei a verdade, fui gentil, me coloquei, tomei a minha posição gentil, e o Império, como a TV Globo, que para nós atores, a gente podia fazer um paralelo entre a Índia e a Inglaterra, e eu consegui, na conversa, gentilmente, ver que o Império atendeu as minhas necessidades, porque nunca a TV Globo atende necessidade nenhuma de ator, eles têm milhares de atores para trabalhar. Então eu comecei a perceber que o caminho era esse, cumprir o que você promete e falar sempre a verdade dentro do possível. E aí isso mudou completamente a minha vida, ainda está mudando, então num processo, acho que é um processo que vai até o final da minha vida, e eu sinto que o Gandhi ficou muito mais forte a partir desses 2 fatos. E aí já são 11 anos levando esse homem aí para todo canto, fui até em Portugal, um ano retrasado. Eu acho que talvez a mudança mais significativa foram 2. Eu acho que o profissional, porque eu consegui, através desse trabalho, conquistar uma coisa que é muito difícil para nós atores, principalmente no Brasil, que é uma relativa independência financeira, porque a gente nunca pode dizer que fez independência financeira. É uma luta diária. Mas um monólogo no Brasil que não é comédia, que não é stand-up, na peça tem humor. Quem já viu a peça sabe, tem várias histórias do Gandhi que ele resolve as coisas com muito humor. Mas no Brasil, monólogo, durar 11 anos e conseguir manter um ator, essa transformação profissional foi importantíssima e também ter a segurança de dizer para uma emissora como a TV Globo que eu não quero fazer esse tipo de coisa que vocês querem que eu faça.
uma outra emissora também, SBT, Band, enfim. Ter essa segurança que nós atores não temos foi muito importante. E a continuidade da minha busca espiritual, né? Porque eu, desde 1980, pratico Tai Chi Chuan. Eu acho que o Gandhi veio na minha vida por causa da minha prática de Tai Chi Chuan. Então, essa busca espiritual, essa querer saber o que eu estou fazendo aqui, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, aumentou muito a minha compreensão e aumentou muito uma coisa que nós atores temos também, que é um grande egoísmo, né? Nós somos muito ego, a gente quer agradar, a nossa profissão é querer agradar o outro, é querer sempre estar sendo paparicado, sempre sendo admirado, sempre sendo visto. Então, isso cria uma coisa egóica muito forte, que é uma coisa que eu luto muito contra isso. E o Gandhi, de uma certa maneira, está me mudando para isso, para poder me abrir para olhar a necessidade do outro, na medida do possível atender a necessidade do outro. E uma coisa que o Gandhi me ensinou muito, que no fundo, a gente está aqui, nesse planeta Terra, nesse momento, para servir. Mas quando a gente fala servir, muitas pessoas confundem com submissão, fazer tudo que a pessoa quer, mas o Gandhi diz na uma hora na peça assim, o líder servidor nem sempre diz aquilo que as pessoas querem ouvir. E se as encontrar numa posição errada, numa direção errada, vai lhes apontar a direção correta, que nem sempre será bem aceita. Por essa razão, um serviço comprometido com a verdade geralmente não costuma ser popular. Então, essas grandes transformações aconteceram na minha vida. Espero que aconteçam outras. Olha, no dia a dia, essas influências do Gandhi, essas diversas facetas da personalidade dele, é uma coisa que demonstra que nós, seres humanos, somos muito ricos, né? A gente não é só uma coisa só. Então, eu tento, como eu já falei para vocês, eu tento aplicar na minha vida muita coisa do Gandhi. Uma coisa da espiritualidade, de fazer uma prática espiritual através do Tai Chi, de meditação, a prática da não violência, de tentar olhar para o outro com um olhar amoroso, um olhar justo, um olhar compassivo, você tentar, dentro da rinça tem a não violência, tem a verdade, aquela coisa que eu falei de você procurar falar a verdade. Mas a gente vive numa cidade que é muito bruto, né? Morar em São Paulo hoje em dia realmente é muito bruto. Então, às vezes, as próprias condições externas te tiram um pouco desse caminho. Principalmente a mídia, né? Todo o bombardeamento que a mídia faz na cabeça da gente é para tirar a gente do nosso eixo. Então é uma batalha muito grande eu tentar ficar o tempo inteiro comigo mesmo, concentrado na respiração, 4 dedos abaixo do umbigo, tentar sempre olhar para o outro quando eu olho uma pessoa. Pô, atrás daquele par de olhos tem uma história. E cada pessoa, cada ser humano, por menor que seja, por maior que seja, é um representante de Deus. Então, eu estou fazendo esse exercício de olhar cada pessoa como um mensageiro de Deus. Que aí você não cria uma coisa que eu sempre achei muito ruim, você ter aversão à pessoa à primeira vista, você bajular excessivamente uma pessoa. Então, você no meio, caminho do meio, olhando para o outro, tentando atender a necessidade do outro, e ver que o outro é um mensageiro de Deus. Então, essas coisas do Gandhi são muito fortes assim na minha vida atualmente. E a gente paga um preço por isso. Quer dizer, dentro do mundo teatral, eu sei que eu estou caminhando um pouco isolado, muitos amigos meus viraram as costas, muitos amigos meus ficam, você fica com essa coisa de profeta, não é profeta, não é nada missionário, eu sou um ator, estou fazendo personagem, faço outros personagens, farei outros personagens. Mas o Gandhi entrou na minha vida e agora eu encaro isso como uma missão. Eu tenho esse corpo, eu tenho essa sensibilidade, essa energia, não é à toa. Alguma coisa eu tenho que fazer para a humanidade e para mim mesmo. Então, como eu sou ator, eu acho que eu estou roubando um pouquinho as coisas do Gandhi e tentando aplicar aqui no Brasil no comecinho do século XXI. Olha, trazer os costumes da Índia para o Brasil é muito difícil. Praticamente o que eu trouxe do Gandhi, dessa experiência, desses estudos, é uma coisa do meu comportamento individual interno. Eu acho que tentar aplicar um costume oriental hoje aqui no Brasil é muito difícil, apesar da globalização. Tanto que uma coisa que acontece aqui, acontece na Índia, acontece na China. Mas está na essência da cultura hindu, na cultura indiana, é dificílimo aplicar no Brasil. Então, o que eu faço? Eu tento aplicar internamente e tento aplicar espiritualmente aquilo que eles ensinam para a gente, como também o Ocidente tem muita coisa boa. Então, no fundo, a gente tenta unir o que tem de bom o Ocidente e o que tem de bom o Oriente e tentar fazer um mix. Agora, sim, em termos econômicos, políticos, uma coisa assim mais concreta, mais palpável, eu não fiz isso ainda. O que eu faço é dentro de mim, na minha ação em relação às pessoas
aproveitando as lições que os grandes mestres do Oriente deixaram para nós, né? Realmente tem vários grandes mestres que ainda até hoje estão falando. E aí eu ponho Yogananda, que é uma pessoa que eu gosto muito, Sai Baba, os mestres chineses, Lao Tse, o próprio Jesus Cristo, que andou pelo Oriente. Então esse povo do lado de lá, como que a gente costuma brincar, tem muita coisa para ensinar, como também nós temos pessoas brilhantes que podem ensinar muita coisa para o mundo inteiro, né? Como um Martin Luther King, um Dan Elder Câmara. O Nelson Mandela já está ali meio no caminho entre Oriente e Ocidente, mas temos pessoas, tivemos aqui o professor Darcy Ribeiro, que deixou um legado cultural maravilhoso, enfim, tem Albert Einstein com as suas descobertas, fazendo a espiritualidade para a ciência. Então, acho que esses grandes homens conseguem fazer um mix entre o Oriente e o Ocidente, e no fundo acho que é a nossa missão também é fazer essa ponte, né? Eles de lá com a gente e nós daqui com eles. Temos um projeto muito bonito junto à Associação Palas Atena, que a gente vai uma vez por mês numa unidade da Fundação Casa, Isso é Bem, que é muito importante porque a gente entra na educação e tentar prevenir aqueles meninos ou aquelas meninas caírem no mundo do crime. Meus amigos me condenam dizendo que eu fico fazendo Gandhi para bandida e enxugar gelo. Eu digo, olha, se pelo menos um daqueles meninos sair do mundo do crime, já valeu o esforço. Estamos lá desde 2006. Eu estive agora no Ceará, na 12ª Mostra de Teatro Transcendental, produzida pelo Luiz Eduardo Girão, e esse ano o Gandhi foi homenageado, então eu fiz um espetáculo em Fortaleza, na abertura da mostra, depois fiz numa cidadezinha do interior chamada Pentecoste, e fiz num presídio na periferia de Fortaleza. E aquele presídio, eu entrei aquelas imagens, aqueles homens com aquelas caras de mal, aquela coisa enorme, e sentou na primeira fila um homem enorme, uma cara de mal, os olhos injetados de vermelho. Eu sei que do meio pro fim do espetáculo, esse cara começou a chorar, começou a se emocionar. Aí você vê a importância que é você humanizar um ambiente como esse. Uma vez eu estava fazendo na Fundação Casa, na FEBEM, no meio do espetáculo entrou um homem enorme também, eu vi que os meninos começaram a ficarem agitados. Acabou o espetáculo, esse homem se aproximou de mim e falou assim, eu sou o chefe da disciplina da unidade. Então vocês imaginem que é um chefe de disciplina de uma cadeia. Porque na peça tem uma carta que quando o Gandhi está preso, a mulher manda uma carta para ele agradecendo o homem que ele é. Nessa carta ela fala, pô, você é um marido que não ficou gastando seu tempo em jogos, bebedeiras, mulherada, corrida de cavalo, esquecendo-se de suas esposas e de seus filhos, como um menino logo se esquece dos seus brinquedos infantis. Agradece o Gandhi por ele ter colocado Deus e a pátria acima do suborno, por ele ter admitido ela como uma colaboradora na luta em prol da independência. É uma carta linda, onde as pessoas choram muito, as mulheres se emocionam muito. Veio esse chefe de disciplina e fala assim, eu preciso de uma cópia dessa carta que eu queria ler para minha mulher essa noite. Quer dizer, imagina você amolecer o coração de um homem como esse. Fizemos um dia no presídio feminino aqui da capital, no dia seguinte a diretora da cadeia me liga e fala assim, uma detenta se aproximou de mim e falou que ontem, depois que ela foi recolhida para a cela dela, depois que ela assistiu o Gandhi, pela primeira vez na vida, ela sentiu uma mão amiga no ombro. Quer dizer, uma coisa linda, não tem preço. Aí eu saio desse ambiente e vou para a diretoria de bancos, diretoria de estatais, presidente de autarquias, e aí começo a falar para eles, começo a falar do dia a dia deles, porque normalmente quando a empresa me contrata, ela me dá um briefing do que momento ela está passando, que a gente consegue adaptar para o discurso do Gandhi aquilo que ela está passando. E quando eu vou para presídio, quando eu vou para hospital público, eu procuro falar sobre a realidade. Porque na FEBEM eu falo muito para as crianças. Tem uma história muito engraçada do Gandhi que ele fala assim, estávamos em Londres e aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Uma tarde estávamos andando por uma grande avenida no centro de Londres e eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e que para os ingleses também era uma novidade. Uma coisa chamada shopping center. Parei diante de uma vitrine e quando um membro da comitiva percebeu que eu havia ficado para trás, se voltou e me perguntou, Mr. Gandhi, o senhor quer comprar alguma coisa? Eu disse, não, estou apenas olhando tudo o que eu não preciso. Quer dizer, eu conto essas histórias para os meninos, porque essa molecada fica vendo televisão, é o tênis da moda, é a roupa da moda, e na periferia, na comunidade, as menininhas só saem com os caras que têm tênis da moda, que tem uma roupinha melhor. Então eles partem para assaltar para isso. Então lá eu falo muito da ambição, que a ambição não vai levar a lugar nenhum, a ambição só vai deixar os caras na cadeia, vai morrer, vai ser preso. Eu fui fazer um CDP2 de Guarulhos, o diretor da cadeia me ligou, ele falou assim, João, 80% da população carcerária é de 18 a 20 anos. É muito jovem, cara. Como é que a gente pode deixar um país
com esse potencial que o Brasil tem, que as pessoas no Brasil têm, essa mistura cultural, esse caldeirão cultural, trouxe para a gente uma condição única no mundo. É daqui que vai sair o novo homem, é daqui que vai surgir a nova alvorada para a humanidade. Todos os grandes místicos falam isso, os grandes estudiosos falam isso. No Planalto Central do Brasil, não é à toa que Brasília está ali, não é à toa. Então, a gente fica fazendo isso e vê que as pessoas estão entendendo, estão querendo. Então, eu falo, ambição. Tem uma página no Gandhi que é muito bonito, que ele fala assim, a etimologia da palavra coragem, que é agir com o coração. E hoje em dia é muito difícil você agir com o coração. Então eu falo para os meninos, escuta, vocês acham que coragem é ter uma arma na mão e sair assaltando aí? Não é. Isso é medo, cara. Vocês estão pedindo um auxílio. Quem sai para agredir o outro, quem sai para roubar o outro, está com medo. Então vamos fazer exercício. Toda vez que vocês forem assaltar alguém, olha no olho dessa pessoa e imagine que tem uma história por trás do olho dessa pessoa e que ela é igual a você. Vocês vão ter coragem de assaltar alguém que é igual a você? Então eu vou muito nisso, eu pego muito isso e pego um pouco pesado também e falo, olha, vai continuar no mundo do crime? Tem dois caminhos, ou é caixão ou é cadeia. Vocês querem isso? Não, não queremos, tio, não sei o quê. Então, 18 a 20 anos, 80% de uma cadeia onde cabem 800 homens, não dá. E no Ceará também, essa emoção daquele homem me tocou profundamente. Então eu vi que é possível, ditos facínoras, homens maus, você chega com uma mão estendida, eles pegam. Aí eu vou para a empresa, aí falo para presidente, aí vou na linguagem deles, leio a parte econômica do dia, do jornal, vejo o que está acontecendo no mundo, consigo colocar coisas que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, nesses últimos dias eu tenho falado muito da invasão da Ucrânia pela Rússia, da insanidade do Putin de querer provocar uma terceira guerra mundial, onde a indústria armamentista está precisando de dinheiro, os caras estão forçando. Esse negócio do Estado Islâmico decapitando, o Obama bombardeando de novo ali a Síria, o Iraque. Quer dizer, os caras estão querendo uma terceira guerra mundial. Os donos de armas, de fábricas de armas, estão doidos para vender arma. Então, estão inventando uma guerra. Então, eu tenho falado muito isso. Então, para cada ambiente, eu consigo fazer uma adaptação. Teve um dia muito curioso. Eu fiz um espetáculo em Heliópolis, que é considerada a maior favela de São Paulo, né? A maior comunidade de São Paulo, de tarde. Fiz lá para os meninos um espetáculo muito bonito, cheio. Peguei um avião no final da tarde, cheguei em Vitória para fazer para uma mineradora que agora foi comprada por um indiano, a Micelor Mittal. Me botaram num hotel que era um palácio, um hotel mais luxuoso de Vitória. Aí eu virei para o Paulo, que ainda estava trabalhando comigo, e falei, pô, que engraçado, né, Paulo? De tarde na senzala e à noite na Casa Grande. É uma loucura. Então, o Gandhi tinha esse andar, tanto nos ricos como nos menos favorecidos. E eu tenho feito isso. E sou muito grato por poder entrar numa comunidade, poder entrar numa cadeia, poder entrar num hospital público e chegar numa diretoria de uma empresa, de uma estatal e poder falar de igual para igual com o presidente, com os caras que são poderosos, que não sabem ouvir não. Então é muito enriquecedor. E para cada lugar a gente consegue adaptar, porque o Gandhi tinha essa flexibilidade, né? Vai adaptando aqui e tenta dar o seu recado da melhor maneira possível, né? É um tsunami na minha vida, mas é claro que eu tenho momentos ainda que eu perco calma, discuto. A gente não tem o Guimarães Rosa, né? Nós que estamos aqui numa mineirice total, diz o lindo do ser humano é que ele nunca está pronto. Então, essa é lindo, você nunca está pronto. Claro que você vai errar, você é humano. Discute aqui, briga ali, fala mais grosso ali, mas tem uma coisa muito legal do Gandhi, que numa peça ele fala assim, se a gente pensar, fazer uma avaliação todo dia, do que a gente pensou, do que a gente fez, do que a gente falou, e tentar modificar, isso já é rico, porque você vai errar, mas você fala, pô, eu não vou errar de novo, né? Então, você vai sempre fazendo uma avaliação sistemática que o Gandhi chamava. Então, nesse trabalho tem um chamado, apesar de ter sido chamado por uma outra pessoa, no dia que a gente fez essa apresentação, o Miguel virou para mim quando acabou e falou assim, João, uma grande empresa aqui de telefonia celular já contratou 2 espetáculos, e acabou. Eu falei, como acabou, Miguel? Eu falei, não, porque o Miguel é acupunturista. Eu falei, além de diretor de teatro e escritor, ele é acupunturista, ele tem um consultório. Ele falou, eu tenho meu consultório, eu não posso parar para fazer produção de teatro, que é uma loucura, né? Você para a sua vida. Agora, se você quiser continuar, você continua, eu te dou a produção, você me paga a porcentagem de diretor, junta tudo, autor e ator, você me dá 5% e tá lindo. Aí, nesse momento, eu parei e falei assim, bom, eu estou numa bifurcação. Ou eu continuo, eu brinco assim que nós atores, isso no bom sentido, a gente fica na espuminha da champanhe, né? Que a gente fica naquele glamour, naquela coisa meio superficial, televisão, festa, foto em caras, foto em coluna social, poucos se aprofundam. E naquele momento eu tive essa opção, eu falei, bom, eu estou numa bifurcação. Ou eu passo o dia inteiro fechado no Projac gravando novela, ou eu vou
caminhar pelo mundo afora levando o Gandhi. E nesse momento eu optei, falei, não, eu vou, claro que eu não vou parar de fazer aquilo que eu fazia, mas eu vou focar minha prioridade no Gandhi. E não me arrependo, porque eu acho que ali foi o meu momento o chamado. Ali foi o chamado. Claro que eu tenho certeza que foi uma força maior que me orientou, que me guiou e me deu essa indicação. Vai. O começo foi difícil, como eu falei para vocês. Até hoje tem um certo isolamento da classe teatral, dos meus ex-colegas, mas eu acho que agora é um caminho sem volta, não tem como. Estou aberto para outros trabalhos e quero continuar fazendo o Gandhi porque agora eu não tenho como voltar atrás. E eu tenho certeza que foi assim, um caminho altamente espiritualizado. E uma vez eu estava fazendo no IPPB, que é do professor Wagner Borges, muitos de vocês devem conhecê-lo, e a gente fez um debate, porque em alguns lugares eu faço um debate. E uma pessoa perguntou para o Wagner, quando o João está fazendo o Gandhi vem para ancorá-lo? Ele falou, não é o Gandhi que vem, mas abre um portal e vem várias energias gandianas que seguram ele, porque ele precisa de ter uma proteção espiritual muito forte para fazer esse trabalho. Então vem essas energias gandianas que vão segurando a onda dele durante o espetáculo, porque vocês sabem, né, que nesse mundo dual as forças da sombra são muito fortes e tem um bombardeio muito forte para o tipo de pessoa que resolve fazer esse tipo de trabalho, que está, de uma certa maneira, jogando uma semente para despertar da consciência do outro. E as forças sombrias não querem isso, querem que continue do jeito que está. Então, para o João não sofrer esse bombardeio, tem essa egrégora espiritual que segura muito ele por trás, mas não é o Gandhi, são energias gandianas. Assim, eu vou contar uma historinha do Gandhi que faz muito sucesso na peça. E depois vou falar uma frase que também as pessoas gostam muito. Eu já falei um pouquinho da carta da mulher, que é um momento muito legal, porque depois quando ele volta, porque aí tem o nosso momento Roberto Carlos na peça, né? Que quando eu acabo de ler a carta, eu distribuo 3 rosas para 3 mulheres na plateia. E quando o Gandhi volta para o palco, ele olha para a carta e fala assim, e naquele final de tarde, quando eu terminei de ler essa carta lá no fundo da minha cela, eu comecei a refletir. Chamar a mulher de sexo frágil é uma injustiça, uma calúnia de nós homens para com as mulheres. Termina aquela carta bonita que eu falei para vocês dessa maneira. Mas aí tem uma historinha muito bacana que ele fala assim. Uma tarde, estava eu em minha casa, tecendo minha própria roupa, quando entrou uma jovem mãe com seu filho de 8 anos e me pediu. Bapu, Bapu era um modo carinhoso, como os indianos me chamavam, que equivale a papai. Ela me disse, Bapu, por gentileza, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Esse menino come muito açúcar. E um pedido seu, eu tenho certeza que ele obedecerá. Então ele lhes disse, por gentileza, voltem daqui a 1 mês. No mês seguinte, eles voltaram à minha casa e eu fui conversar com um garoto. E quando eu converso com uma criança, eu gosto de me abaixar, para ficar no mesmo nível de olhar da criança. E ele disse. Aí eu abaixo, me ajoelho, digo assim, ô meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer açúcar branco. Esse tipo de açúcar faz tão mal para o nosso organismo. Nisso, a mãe se vira para mim e me diz, Bapu, eu não entendi absolutamente nada. Por que nos fizeste perder 1 mês? Por que não disseste isso a nós no mês passado? Então, eu lhe respondi, é que até o mês passado eu também comia açúcar. As pessoas riem, mas levam uma reflexão. E aí, para terminar nosso papo, que tá uma delícia, mas né, já está na hora de terminar, né? Apesar de eu estar aqui adorando conversar com vocês, Mauro Gandhi fala assim, o amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor movimenta, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor possibilita a vida. Namastê. Bom, para quem busca fazer do seu trabalho uma missão de ajudar a diminuir a dor da existência humana, que eu fico brincando que os médicos, terapeutas, lutam para diminuir a dor da existência humana no físico, na mente, no espírito, e nós, atores, trabalhamos para tentar diminuir a dor da existência humana da alma. Então eu acho que tem um trabalho que você só pode fazer com você mesmo. Mais ninguém pode fazer, que é o trabalho do autoconhecimento.
Porque somente através do autoconhecimento é que você vai poder acessar o outro, entender o outro e tentar ajudá-lo. Você se conhecendo, você se transforma e aí você tem condições de olhar para o outro e ver que atrás daquele par de olhos tem uma história. E essa história que vai ser transformada, que vai ser curada de uma dor, de um trauma, de uma depressão, mas só o autoconhecimento vai te dar essa ferramenta poderosa para você conhecer o outro.